Em 1970, a introdução de uma nova droga nomeada de cimetidina, era um antagonista do receptor H2 da histamina, abriu espaço e estimulou o início do desenvolvimento de novas drogas que controlavam a secreção ácida estomacal. A cimetidina melhorou a qualidade de vida de milhares de pessoas, diminuindo a quantidade de complicações agudas graves, como, por exemplo, da doença ulcerosa. Porém, o seu efeito era muito curto. O tratamento de tais doenças era muito limitado. O uso de antiácidos e hidróxidos de metais alcalinos tinha um efeito de alívio temporário, não mudando o prognóstico da doença. A gastrectomia parcial, uma cirurgia realizada para retirar parte do estômago, também se mostrava presente naquela época, com resultados pouco esperados e com aumento de novos sintomas dispépticos, sintomas gástricos, não existentes anteriormente à cirurgia. Foi nesse ambiente que apareceu uma nova classe de medicamento, chamado de os inibidores da bomba de prótons, os famosos prazóis. Uma nova substância que se mostrou muito estável e com pequeno potencial toxicológico. A ação antissecretiva chegou em seu patamar máximo até então. Em 1982, começou a ser dado de forma mais volumosa a pacientes em regime de pesquisa ou de tratamento, com um efeito significativamente maior que os antagonistas de receptores H2, atingindo a eficácia em até o dobro dos pacientes. Assim, o Prazol passou a ser vendido oficialmente na Europa, em 1988. Neste vídeo importante de hoje, nós vamos comentar sobre o uso prolongado dos prazóis, a sua eficácia, segurança e a sua relação com o desenvolvimento do câncer no estômago. Segue o vídeo até o fim. Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à tela do meu canal aqui no YouTube, A Sua Saúde Digestiva. Você já me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, especialista em endoscopia digestiva, com foco direcionado na gastroenterologia e na doença do refluxo. Nós estamos de volta com o seu consultório virtual, onde eu converso com vocês sobre temas importantes e frequentes da gastroenterologia e respondo a perguntas, queixas reais comuns a todos nós. Mas antes de irmos para o conteúdo principal desse vídeo, eu utilizo esse espaço, mais uma vez, para lembrar a vocês que aproveitem esta oportunidade. Se inscrevam no canal, façam parte dessa grande família, cliquem no sininho aqui abaixo para receber as notificações de novos vídeos, para que vocês curtam os vídeos, compartilhem, deixem os seus valiosos comentários e depoimentos, com o objetivo de que o YouTube perceba que este conteúdo é muito valioso, muito importante e de certa forma vai expandir cada vez mais o conhecimento sobre essa doença, a doença do refluxo. É muito importante esta nossa conexão. Então vamos lá. Em uma época de notícias falsas, aquelas relacionadas à saúde humana implicam em maiores riscos, pois alarmam a população para algo que cientificamente carece de comprovações. A associação dos prazóis ao possível risco de causar o câncer gástrico é facilmente encontrada na internet, em publicações de caráter duvidoso, trazendo confusão aos usuários destes inibidores de bombas protônicas, os prazóis. Em meados de 2017, diversos meios de comunicação divulgaram matérias associando o uso do prazol ao câncer de estômago. Essas notícias levaram diversos pacientes a procurarem o consultório, com questionamentos
e em busca de suspender ou trocar a medicação. Mas afinal, o que existe de verdade na associação entre o prazol, seu uso contínuo e o câncer do estômago? Não seria exagero nenhum em dizer que os inibidores das bombas de prótons, os IBPs, os prazóis, revolucionaram a gastroenterologia a partir do início dos anos 90. Muito mais eficientes que os antiácidos ou os antagonistas dos receptores H2, eles tornaram-se a droga de escolha no tratamento das condições relacionadas ao efeito lesivo da secreção gástrica ácida, principalmente a doença do refluxo gastroesofágico e a doença ulcerosa. O risco de adenocarcinoma gástrico nos pacientes que utilizam por mais que 2 anos os prazóis tem sido relatado nos últimos anos em Hong Kong, China e Coreia. Um autor chamado Chang, em 2017, em um estudo populacional em Hong Kong, mostrou que o risco de câncer gástrico era 2 vezes maior nos usuários dos prazóis do que naqueles que utilizavam os bloqueadores dos receptores da histamina. Esta observação causou um grande impacto na família gastroenterológica mundial. Porém, algumas considerações merecem ser feitas em relação a essa observação de Chang. Alguns aspectos técnicos do estudo. Primeiro, o estudo foi realizado em população de alto risco para o adenocarcinoma gástrico. Segundo, o grupo utilizado como controle, representado por usuários de bloqueadores dos receptores da histamina, era 9,4 anos mais jovem do que o grupo dos prazóis, que tinha uma idade média de 64,1 anos. Terceiro, não sabemos como se encontrava a mucosa gástrica nos indivíduos quando da inclusão no estudo. Qual seria a intensidade da gastrite? Qual seria a intensidade da metaplasia intestinal? Qual porcentagem já apresentava displasia? Quarto, os antecedentes familiares, presença de câncer em parentes de primeiro grau e dietéticos, em particular ingestão diária de sal, não era conhecido. Qual a percentagem dos tabagistas? Cigarro, sabemos que é um fator de risco importante para o câncer gástrico. Embora essas considerações sejam válidas, outros estudos populacionais confirmaram que o uso prolongado dos prazóis constitui um fator de risco para o câncer gástrico nas populações orientais. Por outro lado, no Ocidente, isto não parece ser importante, como demonstra o estudo populacional de Schneider e o estudo pioneiro de Klickenberg. Nesta observação, a metaplasia intestinal foi rara durante todo o período de observação e nenhum caso de displasia foi observado. Em resumo, nas populações de alto risco para o câncer gástrico, o uso prolongado dos prazóis é um fator de risco para o adenocarcinoma gástrico. Em razão desses fatos que eu coloquei acima expostos, houve por bem a Federação Brasileira de Gastroenterologia, através de sua diretoria, criar uma comissão constituída por 3 de seus sócios titulares para avaliar aquela observação e outras ao tema relacionado, para dar um parecer sobre a eventual relação do risco do câncer gástrico com o uso crônico dos prazóis, chegando ao seguinte parecer, abre aspas: é nossa opinião que os prazóis continuem a ser considerados como um medicamento seguro para ser utilizado quando de indicação correta. Lembrando que numa percentagem significativa de pacientes, a sua prescrição é indevida. Como qualquer outra medicação, deve ser utilizada na dose mínima eficaz e pelo tempo necessário para aquela indicação específica. Fecha aspas. Depois de todo esse relato, o que fica de importante? Qual a principal mensagem que este vídeo quer mostrar? É que, ainda que baixos,
Os riscos do uso prolongado dos prazóis devem ser considerados no momento da sua prescrição. Recomenda-se utilizar o tratamento intermitente ou sob demanda, quando possível, e nos casos com indicação de uso contínuo, optar pela menor dose efetiva. Destaca-se também a importância de uma adequada avaliação clínica, com exames objetivos, quando indicado, a fim de se selecionar corretamente os pacientes com indicação da terapia prolongada com esta classe de medicamentos. Este assunto é muito polêmico e muito amplo também, além de ter uma importância especial no tratamento do refluxo. Se você gostou desse vídeo, salve, para que você nunca mais esqueça, para que você possa ver outras vezes, para que você aprenda e tenha cada vez mais conhecimento sobre a sua doença. E não deixe de divulgar para mais pessoas que sofrem deste mal e também vão se beneficiar com estas informações. Se você tem dúvidas, deixa teu comentário aqui abaixo. Deixa a tua pergunta que eu vou te responder. E antes de você finalizar por completo esse vídeo, aproveita e vai conhecer o meu perfil no Instagram, onde frequentemente publico conteúdos relevantes sobre os sintomas digestivos do nosso dia a dia e dou dicas e orientações muito importantes. Estarei esperando você. Um forte abraço.